Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a esta aula sobre circuito magnético, lei de Hopkinson. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, divulgue esse vídeo, dê o seu like, faça suas críticas, dê suas sugestões e faça suas perguntas. Os nossos objetivos nesta aula são descrever o circuito magnético comparando-o com o circuito elétrico, apresentar e aplicar a lei de Hopkinson em circuitos magnéticos, apresentar parâmetros dos circuitos magnéticos. Nossas referências bibliográficas estão apresentadas. O livro Engenharia Eletromagnética foi escrito por um engenheiro eletricista e especialmente direcionado para profissionais da área elétrica. O segundo, de conversão eletromecânica de energia a bordo de máquinas e motores. O Wright, que já é um livro clássico. O Wentworth, que é um excelente livro também para linhas de transmissão. E as demais referências têm uma abordagem muito interessante e prática, com exemplos da tecnologia aplicada. E vamos começar com o circuito elétrico básico, composto por uma fonte de tensão, um resistor, que tem uma resistência, e uma corrente que percorre esse resistor. O nosso circuito elétrico básico considera as cargas positivas no sentido horário e segue a lei de Ohm. Podemos também utilizar o termo força eletromotriz, e a equação se mantém. Então, a lei de Ohm, U igual a RI. Então, me permita apresentar agora a lei de Hopkinson para circuitos magnéticos. Força magnetomotriz é igual ao produto da relutância magnética vezes o fluxo magnético. Nós vamos incluir um outro parâmetro, outros dois termos, N vezes Z, número de espiras e corrente que circula nessas espiras. Aí está. Termo, a nomenclatura e a unidade. Força magnetomotriz em ampere-espira, relutância magnética em R-1, fluxo magnético em Weber, número de espiras, corrente no enrolamento em ampere. O circuito elétrico, então, F é M, força eletromotriz, R vezes I. No circuito magnético, força magnetomotriz, relutância vezes o fluxo. Temos então aí o circuito magnético básico. Observe que, diferente do circuito elétrico, não há dissipação de potência na relutância. A relutância não dissipa calor, é um conceito diferente. É um exemplo fazendo uma analogia entre o circuito elétrico, já conhecido, e o circuito magnético. Então, por exemplo, a força eletromotriz do circuito elétrico, expressa em volt, tem a sua correspondente análoga no circuito magnético na força magnetomotriz em ampere-espira. Resistência em ohms, relutância em R-1. Corrente elétrica em ampere, fluxo magnético Weber. É apenas uma analogia. Você não pode, de maneira alguma, substituir os termos, trocar esses termos. Circuitos elétricos, unidades e parâmetros de circuito elétrico. Circuitos magnéticos, unidades e parâmetros de circuitos magnéticos. A força magnetomotriz no sistema internacional é dada em ampere, ou ampere-espira. Pode ser também escrita em Weber por Henry. Prefira o sistema internacional ampere. Veja como são parecidas as definições de resistência elétrica de uma haste, de uma barra condutora, e relutância magnética de uma haste, de uma barra. A resistência, relação L sobre A, relutância L sobre A. Só que a resistência elétrica depende agora da condutividade elétrica do material, enquanto a relutância depende da permeabilidade magnética desse material. Então, se você tem uma barra, uma haste homogênea, com uma área da seção reta A e um comprimento L, com uma condutividade elétrica sigma e uma permeabilidade magnética μ, se a densidade de corrente for constante ao longo de toda a área, ou se o fluxo magnético constante ao longo de toda a área, perpendicular a essa área, nós temos aí a definição de resistência elétrica e a de relutância magnética.
Relutância é dada em Henry-1, ou por Henry. Você também pode encontrar, às vezes, ampere por Weber. Procure sempre utilizar nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. No nosso primeiro exemplo, temos a geometria, temos as dimensões de uma barra, comprimento e área, e temos a permeabilidade magnética. Queremos calcular a relutância. Aplicamos a equação e obtemos o valor de 682.092,61 por Henry. Não se assuste com valores elevados de relutância. Eles podem ser bem comuns. Agora, nós mudamos o material, trocamos a barra para um material cuja permeabilidade magnética relativa é bem mais elevada, 2.500. Qual será a nova relutância? Fazemos a conta e, como já esperávamos, a relutância é menor, um pouco maior do que 95.000 por Henry. Fluxo magnético, não esqueça, é em Weber. Você pode encontrar, às vezes, no sistema CGS em Maxwell. Utilize Weber. Nosso próximo exemplo, agora temos um indutor, onde temos o número de espiras e a corrente que percorre essas espiras. E temos o fluxo medido ou estimado que queremos obter. Queremos calcular a força magnetomotriz e a relutância do núcleo para obtermos esse resultado. Da definição de força magnetomotriz, obtemos que o valor é de meio ampere espira. Já aplicando a lei de Hopkinson, a relutância é de 35.714,3 por Henry. Circuito elétrico, lei de Ohm. Resistência, L sobre sigma A. Se você quer para uma mesma força eletromotriz, uma mesma bateria, que a corrente seja maior, o que você vai fazer? Diminui a resistência. Então, para você diminuir a resistência, o que você faz? Diminui o comprimento, aumenta a área e aumenta a condutividade elétrica. Em caso de instalação elétrica, o material que você vai usar é o cobre. Então, o que você vai fazer? Utilizar a instalação o menor possível, a mais curta possível, com a área adequada. Seja 1,5 milímetro quadrado, 2,5 milímetros quadrados, 4 milímetros quadrados, e assim sucessivamente. Maior corrente, maior área. Então, quanto menor a resistência, maior a corrente para uma mesma força eletromotriz, seja a tensão da bateria de uma fonte. No caso do circuito elétrico, quando nós queremos diminuir a relutância, o que nós fazemos? Diminuímos o comprimento, aumentamos a área e aumentamos a permeabilidade magnética. Por que nós queremos reduzir a relutância? Quanto menor a relutância, maior o fluxo magnético para aquele mesmo produto N vezes I, o mesmo enrolamento e a corrente que você está aplicando. E por que você quer um fluxo magnético elevado? Fluxo magnético elevado vai te dar um nível mais alto no alto-falante, um eletroímã mais potente e transformador com maior potência. Ora, provavelmente, no seu celular você deve estar escutando com um fone de ouvido bem pequenino, diferente dos fones de ouvido antigos, que eram muito maiores. Por quê? Porque hoje nós temos materiais com elevadíssima permeabilidade magnética relativa. E foi conseguido que, com um pequeníssimo valor de corrente, se conseguisse um nível adequado de áudio. Aí temos, não esqueça que a permeabilidade magnética do material é o produto μr vezes μ0, que é uma constante, 4π vezes 10 a menos 7. Dimensões, L e A da relutância e o material μr. Permeabilidade magnética μ é dado em Henry por metro. E a permeabilidade magnética relativa não tem unidade. Coloquei na tabela para você ver valores máximos típicos. Observe que varia de 10 a 600 mil. Claro que você deve imaginar que o custo cresce com esse valor também. Esses são materiais magnéticos utilizados em circuitos magnéticos, ligas de metais adequadas para isso. Transformadores, eletroímãs, indutores, alto-falantes, motores, o que você imaginar. Quando o material não é magnético, por exemplo, madeira, o ar, vácuo, ou metais não magnéticos, como cobre, alumínio e prata, observe que o valor é ou 1, no caso do vácuo, ou muito próximo do 1. Um metal que tem uma permeabilidade relativa acima de 1 é alumínio.
não magnético, 1,00065. Compare aqueles valores de 300, 500, 2.000, 600 mil dos metais magnéticos. Já o cobre-prata tem um pouco abaixo de 1. Não existe permeabilidade relativa a zero nem negativa. Então, materiais não magnéticos, madeira, tijolo, plástico, aproximadamente 1. Cuidado, utilize sempre as grandezas do Sistema Internacional de Medidas. Comprimento você vai usar metro, área metro quadrado, corrente ampere, fluxo magnético Weber e relutância Henry a menos 1. No nosso próximo exemplo, nós temos uma permeabilidade magnética 350. Temos a área e o comprimento. Temos também o fluxo. E agora temos o enrolamento de 100 espiras. A pergunta é, qual a corrente para que nós obtenhamos esse fluxo? Por que você quer esse fluxo? Por alguma razão, alguma coisa que você quer fazer, seja um eletroímã, alguma aplicação magnética, algum motor, alguma coisa que você precisa desse fluxo. A pergunta é, eu tenho um enrolamento de 100 espiras. Qual a corrente que eu tenho que aplicar no enrolamento para chegar nesse fluxo? Calcula primeiro a relutância. Da relutância você calcula a corrente, cerca de 50 miliamperes. No nosso próximo exemplo, mantivemos o enrolamento, mantivemos a área, o comprimento, mas mudamos o material. Ele agora tem uma permeabilidade relativa bem maior, quase 7 vezes maior. Qual será o novo valor da corrente? Calculamos a relutância, já vimos isso no exemplo anterior. E a nossa corrente agora é de cerca de 7 miliamperes. Observe, quando mesma haste em área e comprimento, como se você tivesse feito um enrolamento, uma forma onde você tem a área e o comprimento, onde você vai encaixar o material magnético ali naquela forma. Você quer esse fluxo de 7,33 microweber. O seu enrolamento tem 100 espiras, você não vai mexer mais. Quando você utiliza o material cuja permeabilidade relativa é de 350, você precisa de 50 miliamperes de corrente para esse fluxo. Se você agora troca o material, substitui por um de permeabilidade magnética relativa de 2.500, a corrente agora baixa para 7 miliamperes. E se você tiver os recursos financeiros para comprar um de 25 mil de MR, a corrente agora 0,7 miliamperes. Estamos falando de 700 microamperes. E entendeu porque o fone de ouvido do celular é tão pequeno e o som tão alto? Sim, materiais com elevada permeabilidade magnética relativa. E a permeância magnética, você deve estar se perguntando. Você já viu esse parâmetro em algum lugar? É o inverso da relutância, e por isso é claro que a unidade é o Henry. Quem são os termos e parâmetros de circuitos magnéticos vistos até agora? Força magnetomotriz, espiras e corrente, a permeabilidade magnética do material, relativa e a do vácuo, o fluxo magnético e relutância e permeância. Então, nós temos assim, circuito magnético, força magnetomotriz, em função da relutância e do fluxo magnético, mas também função de número de espiras e corrente, e todos esses parâmetros interrelacionando. Obrigado por assistir a este vídeo. Assista os demais vídeos do canal sobre circuitos magnéticos. Bons estudos. Não se esqueça de se inscrever e dar o seu like. Até a próxima. Até lá.